turma, que é a professora Débora Okabayashi. Estamos dando início a mais uma aula da disciplina de Atenção à Saúde da Mulher. E o tema da nossa aula de hoje é Sistema Reprodutor Feminino e Masculino. Vamos falar sobre suas composições, sobre os anexos, vamos estar falando também sobre, dando início, né, desse conceito até a gente chegar na fecundação, de que forma que isso acontece. Então, a gente vai estar trazendo algumas coisas inovadoras na aula de hoje, tá? Então, para a gente começar a falar da genitália feminina, vamos falar da sua composição. Então, a genitália feminina, ela se divide em parte externa e parte interna. O que seria a parte externa? Nós chamamos a parte externa de vulva, tá? Então, vou estar mostrando aqui nessa imagem para vocês que a vulva, que é essa parte externa, nós temos o quê? O capuz do clitóris, o clitóris, lábios maiores e lábios menores. Já nós temos outras setas que me apontam a composição interna, que nós temos aqui a vagina, tá vendo? Mas aí já é a parte interna. Vamos falar um pouco mais disso para que vocês possam entenderem, mas é importante que vocês fixem que a parte externa da vagina é a vulva, que a parte externa da genitália feminina é a vulva e a parte interna é o canal vaginal, tá? Então, vulva é a parte externa da genitália feminina, né? É revestidos por pelos, certo? Pelos púbicos, e é importante, gente, que não seja efetuada a retirada total desses pelos, porque o pelo ele não está ali simplesmente por uma questão estética. Ele tem uma função de fazer uma proteção, uma camada de barreira para esse canal vaginal. Então, as mulheres são orientadas a não retirarem 100% desses pelos, porque eles têm sim seu fator de importância na proteção nesse processo de barreira, certo? Então, como que é constituído? Como eu citei um pouco para vocês, é revestido por grandes lábios, certo? Tecido muscular. Em seguida, nós temos umas pregas mais finas, que nós denominamos de pequenos lábios, e no interior dos lábios nós temos clitóris, né? O orifício urinário, que é aquela abertura da uretra, né? E o orifício da abertura da vagina e do períneo. Então, esses orifícios, eles fazem todos parte da vulva, que é aquilo que eu vejo externamente. Mas o canal vaginal já não faz mais parte, somente o orifício, que é aquilo que eu consigo visualizar, tá? E aí nós teríamos o quê? A genitália interna feminina, que é a vagina. É um canal que mede aproximadamente entre 6 a 10 centímetros de comprimento, tem paredes elásticas, que liga o colo do útero às genitálias, a genital externo, né? Então, esse é um canal que ele vem do colo do útero até a parte da vulva, né? Ele faz essa ligação. É revestida por membranas mucosas, tá? Essas células dessa membrana liberam glicogênio, tá? Nós temos também presença de bactérias nesse canal vaginal, né? Lactobacilos que fermentam esse glicogênio e eles fazem uma produção de ácido lático. E aí, tudo isso nós temos o quê? O pH da nossa vagina, que é aquele nosso equilíbrio ácido, que impede uma proliferação de maiores micro-organismos, né? Então, por isso a gente sempre tem batido na tecla da importância de manter o equilíbrio do pH da nossa vagina, tá? Da vagina da mulher. Então, dando continuidade, ainda sobre a genitália interna feminina, durante a excitação sexual, a parede da vagina, ela se dilata, né? E ela se recobre de substâncias que elas são lubrificantes, são produzidas pela glândula de Bartholin. E eu vou estar mostrando ela para vocês no próximo slide, tá? Isso tem qual função? Ele facilita a penetração do pênis, né? Porque a glândula de Bartholin vai estar liberando, então,
uma substância que lubrifica esse canal, facilitando a penetração, né, a passagem do pênis. Durante essa fase, o que acontece, gente? A fase proliferativa do ciclo menstrual, ele tem um muco que ele é um fluido bem espesso e que vem logo depois da ovulação, né? Bem viçoso, né? Bem viscoso. E ele forma também o tampão, que é o muco cervical, que representa a ação hormonal do estrogênio e da progesterona. Então, gravem esses dois hormônios, o estrogênio e a progesterona, porque a gente vai falar muito sobre eles, tá? Então, aqui eu fiz uma leitura e vou estar explicando para vocês de que forma isso acontece. Então aqui, ó, nessa imagem nós temos o que? O canal da vagina, né? O orifício aqui do colo do útero e aqui a gente já tem o útero, as trompas e a gente vai estar falando sobre cada um deles. Ainda voltando aqui sobre a glândula de Bartholin, né, que são situadas de cada lado internamente na abertura vaginal e elas secretam um muco que ele é lubrificante, tá, gente? Então, a cada lado, bem no canal da vagina, certo? E nós temos o ímen, tá? Nós temos aqui o ímen. E aí, o que nós podemos falar para vocês relacionados ao ímen, né? Se apresenta em várias formas e geralmente essa membrana se rompe nas primeiras relações sexuais e é por isso que as mulheres tendem a ter um pequeno sangramento durante a relação. Ah, professora, durante a minha primeira relação, as minhas primeiras relações, não houve esse rompimento, esse sangramento. Pessoal, é normal, vai de cada organismo, de cada corpo, então assim, geralmente elas se rompem e pode ocorrer esse sangramento, mas não é uma regra que isso tenha que acontecer, certo? Coloquei para vocês essa imagem para a gente compreender, né? Tem um corte lateral aqui para a gente compreender a bexiga e é importante a gente compreender a anatomia. Quando a gente entrar no processo gravídico, vocês vão entender como que faz-se aqui esse choque entre os nossos órgãos internos, o porquê que aumenta a quantidade de vezes que essa mulher vai urinar durante o período gestacional, porque comprime a bexiga. Então a gente vai estar vendo aqui que conhecer a anatomia é muito importante para a gente entender cada fase, né, da fisiologia do processo gestacional. Ainda falando sobre todo o sistema reprodutor feminino, nós temos o útero, tá, gente? O útero, ele é um órgão oco, ele é situado na cavidade pélvica anterior à bexiga e posterior ao reto, de parede muscular espessa, que nós chamamos de miométrio, e com formato de pera invertida, tá? Ele é revestido interiormente por um tecido vascularizado rico em glândulas e está subdividido em corpo, istmos e cérvix, tá? Que é o colo do útero. Vou deixar aqui para vocês uma imagem desse nosso útero. E aí nós temos o que aqui? As tubas uterinas, né? Ou trompas de Falópio, que são duas. Uma de cada lado, cerca de aproximadamente 10 centímetros de comprimento, e elas unem os ovários ao útero, certo? Então, as trompas são que unem os ovários ao útero. Tem uma imagem para mostrar para vocês. As paredes das trompas de Falópio são dotadas de células ricas em cílios. Eles impulsionam o óvulo direto ao útero, em direção ao útero, tá? E aí nós temos o quê? Os ovários, que também são dois, então nós vamos ter o útero, as trompas de Falópio, que são duas, e dois ovários ali na extremidade da trompa de Falópio, né? São duas glândulas sexuais femininos, têm formas ali de amêndoa e o seu tamanho pode variar, desde mulher recém-nascido, a puberdade, sua vida adulta. Sua região medular contém numerosos vasos sanguíneos e tecidos conjuntivos frouxo e acortical, onde predominam folículos ovarianos contendo os ovócitos, tá? Então, e nós temos dois
ovários, um de cada lado. E essa liberação e produção, ela vai acontecer, às vezes você vai estar ovulando de um lado ou de outro, e a gente vai entender um pouco mais sobre isso. Então aqui, ó, nessa imagem nós temos o útero em formato de pera, aqui seria o canal vaginal, as duas trompas de falópio, tá? E os ovários aqui na ponta, tá, gente? Aqui mais uma imagem para vocês entenderem ainda um pouco sobre essa morfologia, tá? Então, qual é a função dos ovários? Ele produz ócitos de hormônios, né? Trompas de falópio, ele tem a função de conduzir o óvulo até o útero, chegando ao local da fecundação, realizando a anidação. O útero, ele aloja e faz parte do desenvolvimento desse novo ser até o seu nascimento, e a vagina tem a recepção dos espermatozoides durante a relação sexual. Certo? E aí, meus amores, a nossa próxima aula nós vamos dar continuidade no tema, né? Nesse tema, sistema reprodutor feminino e masculino, e vamos aprofundar um pouco mais falando sobre fisiologia, tá?